Fala galera, hoje nós vamos falar sobre roteiro de 3 dias em São Pedro do Atacama. Então fica nesse vídeo que você vai aprender todas as dicas de como montar o melhor roteiro e ainda eu vou dar alguns passeios extras que você pode encaixar da maneira que você quiser no seu roteiro de 3 dias em São Pedro do Atacama. Vamos lá! Montar um roteiro de 3 dias em São Pedro do Atacama não é fácil. Para um lugar que tem paisagens e lugares incríveis, realmente é desafiador montar um roteiro de 3 dias em São Pedro do Atacama. Mas sim, é possível fazer um bom roteiro em 3 dias. E a primeira coisa que nós temos que entender é que São Pedro tem muitos passeios de meio período. Então, o objetivo de você montar um roteiro de 3 dias é você tentar colocar o máximo de passeio possível, sem perder os passeios mais importantes em São Pedro do Atacama. Então, no primeiro dia, eu vou ensinar a vocês algumas opções de passeios que vocês podem fazer e vocês vão encaixar esses passeios conforme o seu perfil. Alguns passeios de meio período em São Pedro do Atacama são Vale de la Luna, Valecito, o passeio de Arco-Íris, Lagunas Escondidas de Baltinate, Laguna Serrar, Trekking de Puritamas, o próprio Parque de Puritamas e ainda tem outros. Então, esses passeios que eu falei aqui para vocês são passeios de primeiro dia. O que é legal? Eu vou deixar um link aqui abaixo, onde você vai conseguir conferir as características de cada passeio desse. E no primeiro dia, você pode encaixar 2 passeios dessa lista que eu falei para vocês. Eu particularmente gosto mais dos passeios de Lagunas Escondidas de Baltinate. Eu vou colocar aqui alguns vídeos para vocês irem acompanhando, mas uma das coisas que eu mais gosto do Lagunas Escondidas de Baltinate é que é um lugar único, uma paisagem única que vai ser difícil encontrar em outro lugar. Vocês podem ver que é encontrar como um oásis no meio do deserto do Atacama e realmente as fotos desse lugar, os vídeos que você vai fazer nesse lugar e a experiência que você vai ter de ficar aí flutuando numa lagoa cheia de sal realmente é incrível e, na minha opinião, esse passeio não deve faltar em nenhum roteiro e eu não deixo ele fora do roteiro de 3 dias em São Pedro do Atacama. Outro passeio que dessa lista eu dou de sugestão para vocês de encaixar no primeiro dia, junto com Lagunas Escondidas de Baltinate, é o passeio de Valecito. O passeio de Valecito, ele é uma rota alternativa do Vale de la Luna. Ele foi feito durante a pandemia, enquanto o Vale de la Luna estava fechado, para poder que as pessoas conhecessem esse lugar que é muito lindo. O Vale de la Luna é um parque no meio de todo esse deserto. Então, claro que você vai ver algumas coisas diferentes dentro do Vale de la Luna, mas é muito similar o que você vai ver no passeio de Valecito. Para mim, essa rota alternativa ficou muito melhor do que a rota do Vale de la Luna. Eu vou deixar também aqui para vocês, enquanto eu falo um pouquinho desse vídeo do passeio de Valecito, que eu fiz ele recentemente, e uma das coisas que eu gosto muito dessa rota alternativa é que você não precisa pagar a entrada e ainda tem aquela tradicional foto no Magic Bus. Mas lembrando que nesse primeiro dia de deserto do Atacama, você tem uma infinidade de opções que você pode colocar na lista. Eu falei aqui mais do Valecito, que é um dos passeios que eu gosto bastante, e também do Lagunas Escondidas de Baltinate, que é um dos imperdíveis na minha opinião, mas lembrando que você pode fazer o Arco-Íris, o Laguna Serrar, o Trekking de Puritamas e o próprio Parque de Puritamas. Todos esses são passeios de meio-dia e você pode colocar 2 desses passeios no seu primeiro dia de roteiro em São Pedro do Atacama. Agora vamos para o segundo dia de roteiro em São Pedro do Atacama. Para um roteiro curto de 3 dias, eu acho imperdível estar alguns passeios que são os mais tops do deserto do Atacama. Tem 3 passeios que são full day, ou seja, são de todo dia, que na minha opinião são passeios imperdíveis de qualquer roteiro. É o Rotas dos Salares, o Pedras Rojas com Lagunas Altiplânicas e também o Geysers El Tátil. Só que esses passeios eles são passeios de altitude e nós não podemos, porque somos 3 dias, escolher colocar esses passeios em 3 dias. Como eles têm alta altitude, nós precisamos fazer uma ambientação e por isso o primeiro dia a gente colocou 2 passeios de altitude mais plana, ou seja, já é uma altitude alta, mas não é tão alta. E é importante que você respeite o primeiro dia.
No segundo e no terceiro dia, você vai ter que escolher entre esses 3 passeios, que também são muito legais, mas mesmo que você deixar um de fora, o seu programa de 3 dias em São Pedro do Atacama continuará sendo incrível. Eu sei que quando nós falamos de ambientação no deserto do Atacama, esse é um dos temas principais. Por isso, a minha equipe ela é preparada para criar um melhor roteiro para você. Por mais que você está vendo esse vídeo e decidindo o que você colocar no dia 1, 2 e 3, eu vou deixar aqui um link abaixo, onde você vai poder falar com o meu consultor, alguém da minha equipe, e pedir ajuda para ele, e essa ajuda é totalmente grátis. Além do mais, todos os passeios que você escolher que a Full Tour operar lá em São Pedro do Atacama, você já vai ter 10% de desconto, porque você fez o cadastro aqui no link abaixo. Então faz o seu cadastro, fala com a minha equipe, e ela vai ajudar você a criar o melhor roteiro de 3 dias em São Pedro do Atacama, ou vai encaixar melhor esses passeios, conforme o seu perfil. Voltando para o dia 2, nós falamos de 3 passeios principais: Rota dos Salares, Piedras Rojas e Geysers El Tátil. Para o segundo dia, você vai escolher entre Rota dos Salares ou Piedras Rojas. Dá uma olhadinha aqui no link que eu vou deixar para você e ver qual passeio que você acha que encaixa mais no seu perfil. Eu particularmente gosto muito do passeio de Piedras Rojas. Vou colocar aqui para vocês também um pouquinho do vídeo do passeio que eu fiz em Piedras Rojas, e eu acredito que essa paisagem, até mesmo dentro do deserto, ela é única, igualmente mais ou menos o que você vai ver no primeiro dia em Baltinate. É uma paisagem que não vai ter igual. Então, no segundo dia, na minha opinião, se você vai escolher entre Rota dos Salares e Piedras Rojas, coloca o passeio de Piedras Rojas, que é muito bonito esse passeio. Já falando de terceiro dia, sobrou um dos passeios que eu falei para vocês, que eram os passeios principais no deserto do Atacama. Esse passeio é o Geysers El Tátil. É um passeio que sai muito cedo do hotel. Nós estamos falando de sair entre 4h30 e 5 horas da manhã. Então ele é um passeio que, por mais que ele chega cedo, em torno de meio-dia, 1h, ele é um passeio que é extremamente cansativo. Por isso eu deixei ele para o terceiro dia e eu não encaixei nenhum passeio aí depois do Geysers El Tátil. Porém, se você estiver se sentindo legal, qual que é a recomendação? Escolhe um dos passeios que ficou daquela opção do primeiro dia como meio período e coloca também no final do terceiro dia do seu roteiro de 3 dias em São Pedro do Atacama. Se você gostou desses nossos roteiros, uma maneira de você ajudar o nosso canal é curtindo esse vídeo, compartilhando com os amigos e não esquece de seguir o nosso canal. Isso nos motiva a continuar criando conteúdo para vocês. Eu vejo vocês aqui no Chile. Até a próxima!